Olá, pessoal! Hoje iremos executar a atividade do material online 4, a primeira etapa, a primeira atividade. Então, vamos ver o que é que compõe o material online 4, a primeira atividade, a primeira etapa. Fazendo a abertura aqui. Nessa atividade, nós iremos tratar sobre o assunto diagrama de Chicava e o outro assunto que é o 5W2H. Neste vídeo, eu vou estar ensinando o motivo pela existência da resposta, explicando a resposta, para que você possa já ir corrigindo com a atividade que você já deverá ter desempenhado e verificar se você conseguiu acertar a maioria das situações que foram aqui apresentadas. A situação de aprendizagem, ela consiste na empresa que nós vamos ver aqui, ó, neste material online 4, que está na tela 4 de 40. Então, aqui nós temos garantindo as certificações, que é o título, e aqui temos a situação que começa com uma pizzaria. A Di Ferreira Pizzaria foi idealizada por Dona Manuela, que trouxe essa paixão pelas pizzas italianas para o Brasil quando regressou em uma temporada de Napoli. E assim, sua fundação ocorreu em 2010 na cidade de Nova Veneza, em Santa Catarina. A pizzaria de Dona Manuela possui um cenário típico das decorações de Napoli, representando cuidadosamente alguns lugares por onde ela passou, com paredes e azulejos hidráulicos pintados à mão, prateleiras com produtos em uma área externa com cara de quintal de mãe, casa de mãe, né? E esse cenário pitoresco e o sabor das receitas tem feito o movimento dos clientes duplicarem. A pizza da Dona Manuela segue a linha de produção tradicional, de pizzaria italiana de Napoli, massas finas e elásticas com recheios clássicos da Itália, com inconfundível mussarela de búfala, tomates, manjericão e presunto cru. E essa é a sua equipe de técnico em qualidade acertando os últimos passos para a próxima demanda. E aí contém a historinha, né? Bom dia, que bom vê-los e todas as cordialidades. E aí ela pega e comenta, legal. A Di Ferreira Pizzaria é relativamente nova ao mercado e passando por consolidar e agregar valores ao seu negócio. Dona Manuela, então, decidiu certificar a pizzaria com a ISO 9001, porque nós sabemos que para a qualidade ter sucesso, tem que ter implantação da ISO 9001. Para essa certificação, há critérios bem específicos, não é? É o que pergunta um dos funcionários. Sim, por isso eu separei algumas orientações para vocês. Quero ver que sejam seguidas, à riscas, e ela pede que iniciaremos a elaboração de documentos necessários e é o que está descrito na próxima etapa. A próxima etapa consiste em 2 pontos que você tem que observar. Esse item que você deverá baixar e aqui o que está descrito, que é o comando da atividade. Você deverá elaborar um diagrama de Chicava com as causas levantadas no brainstorming que justificam a demora na entrega das pizzas nos finais de semana, que seria então, neste caso, o efeito, né, que é o que surge com a entrega da demora das pizzas no final de semana. E na consequência elaborem uma tabela de 5W2H, que é os 5 porquês, junto com a sua equipe e descubra quais causas raízes para o problema, elencando de acordo com o diagrama de Chicava, espinho de peixe. Para efetivar o que se pede, observe os critérios de avaliação e análise dos documentos, que é o relatório de não conformidade e o brainstorm disponível neste PDF aqui. Esse PDF consiste na seguinte situação, já deixei baixado aqui, o meu abre aqui em cima, observe o que compõe aqui, ó. Esse relatório de não conformidade e brainstorm consiste nessa situação. Ele apresenta aqui um relatório, conforme você já tem de formas anteriores, algumas questões de relatos de não conformidades, coisas não conformes que acontecem dentro da pizzaria Di Ferreira Pizzaria. Então, contentação interna, contenção externa também, tem a disposição, que é a ação imediata que tem que ser feito, e a questão de assinaturas, questões documentais de cabeçalhos de rodapé e cabeçalho
inicial da empresa de Ferreira Pizzaria. E tem também aqui o brainstorming. O brainstorming apresenta algumas situações que foram levantadas, que vocês sabem o que é brainstorming. Brainstorming é uma tempestade de ideias. Quando foi feita uma reunião com eles ali, eles colocaram algumas ideias que poderiam fazer com que pudesse ter a causa, né, o motivo, a existência por conta das entregas das pizzarias, da demora da entrega da pizzaria que estava ocorrendo ali. Então, nós vamos trabalhar com essas situações que contém também aqui, tá ok? Então, bora para a efetivação da atividade. Aqui, nessa atividade, como é prática, eu preciso deixar apresentado para vocês, ela vai consistir nesse tipo de desenvolvimento. Vai consistir principalmente aqui nessas duas últimas páginas aqui que eu estou circulando, tá? Mas aqui antes tem algumas apresentações que é necessário por conta da questão de protocolo da atividade. Aqui, como você já sabe, os materiais para que você possa localizar a atividade e o vídeo explicando a atividade está aqui. Caso necessário, você já pode ouvir mais de uma vez. E já vou pedindo, né, solicitando, não esqueça aí de fazer inscrição no canal para dar uma força também para a gente aqui na produção desses vídeos e orientação de desenvolvimento das atividades, tá? E que o YouTube também possa entender como é que acontece o nosso trabalho. E aqui tem os links de pesquisa sobre os assuntos das atividades, né? O livro, caso você queira pesquisar, o Classroom para você postar a atividade posteriormente após o término dela. O link do AVA de Santa Catarina está aqui. E nós temos a agenda de estudos que você deverá executar e acessar para você saber o que você vai estudar durante a semana. E o caderno que contém esse protótipo de atividade também está aqui, caso você queira pegar a atividade no formato cru, né, zero, no formato zero para você, tá? E aí, aqui tem a mesma composição do texto que você acabou de ler lá comigo agora há pouco, da empresa de Ferreira Pizzaria. E aí também tem o comando da atividade, está aqui que nós acabamos de ler lá agora há pouco também, tá ok? E já que nós sabemos o que deverá ser realizado, eu já coloquei aqui também o relatório de não conformidade que foi apresentado para vocês, que é esse daqui, né? Este relatório eu já deixei incorporado ali, para que você possa ter uma melhor abrangência da coisa num só lugar. E o brainstorming também já deixei descrito aqui, ó, para você pegar as informações, que é o brainstorming que compõe exatamente no link que você tinha que baixar, tá? E é com ele que nós vamos trabalhar. O diagrama de Chicava, você sabe que é a mesma coisa, é a espinha de peixe. Ele consiste em alguns pontos importantes, tem mais pontos além desses, tá bom, pessoal? Mas aqui nós vamos trabalhar só com o básico. Mas ele consiste em alguns pontos importantes para o desenvolvimento do diagrama de Chicava, né? A famosa espinha de peixe. É máquinas, o outro é mão de obra, o outro é um método e esse aqui é o material, que neste caso tem a cabeça de toda a espinha de peixe aqui, que é o que está ocasionando a demora na entrega das pizzas, principalmente nos finais de semana. Então, por conta desse fato aqui, o que é que acontece que nós obtemos, né, lá no 5W2H, aqui de acordo com o brainstorm. Então, nós vamos trabalhar de acordo com o que foi fornecido ali e vamos ponderar para cada um desses esqueletos que está aqui na espinha de peixe, separadamente, o que é para máquina, o que é para mão de obra, o que é para métodos, que é a metodologia ou a forma, né, de como está sendo executado, e o material que está sendo usado também. Minha resposta consiste nessa separação, que foram fornos pequenos, relativo a máquinas, né? Tudo que tem motor é compreendido para a máquina. Os carros podem não estar funcionando corretamente. E para a mão de obra eu coloquei a questão de funcionários que faltam constantemente. Isso acaba ter o remanejamento dos funcionários para o bom desenvolvimento da pizzaria. Então, de acordo com os funcionários que faltam, isso implica também na questão de fazer com que exista demora na entrega das pizzas. E os funcionários, houve repetidamente aqui, não havia necessidade. E também tem a questão de métodos, que é a metodologia, a maneira como é feita. A expedição está sendo insatisfatória,
A expedição também foi repetida aqui, já vou deletar. E também tem a questão do material, que há falta de ingrediente, né? Não pode ocasionar falta de ingrediente. E por conta dessas coisas que acontecem, existe essa demora na entrega dos produtos finais da empresa, tá ok? Nós temos aqui, ó, o tratamento insatisfatório, desculpa, na verdade temos aqui a questão do 5W2H. O 5W2H é composto pela situação em que existe 5 porquês, né? Mas nós vamos trabalhar só apenas com aquilo que nós já estivemos apresentados mais logo acima, que compõem métodos, que compõem mão de obra, que compõem em materiais e que compõem em máquinas. E por conta desses fatos aqui apresentados, nós temos a questão de só simplesmente colocar dentro do 5W2H alguns pontos que fazem um pouquinho mais detalhado a questão de ocasionar com que esses pedidos tenham demora na entrega nos finais de semana. Tratamento insatisfatório dos pedidos recebidos. Às vezes a pessoa que está recebendo o pedido, ela não pergunta de maneira correta e faz com que as pessoas tenham o pedido da pizza recebido em casa de modo frio, né? Quando você pede uma pizza, você quer receber ela bem quentinha. Um método também que é a falta de organização da estrutura interna da empresa para atender e receber todos os pedidos, e isso também tem com que o método faz a empresa ter problemas, é a expedição de modo insatisfatório, demorar a expedir o material, entregar o material. E com tudo isso, tem-se também a falta de planejamento que é agregada por conta dessa questão do método. O motorista se perdem nas entregas, poderia ser a questão vinculada à mão de obra, né? O motorista se perder na hora da entrega, então ele provavelmente não usa aí de um GPS, ou ele não tem habilidades com a rua, ou ele é novo na cidade. Alguma coisa faz com que a mão de obra tenha atrasos também. Nós temos a questão aqui da padronização de pedidos, que neste caso a padronização de pedidos e pesquisa de satisfação está vinculada para o fato de que a mão de obra esteja prejudicando na entrega desses pedidos também. Então, faltas de endereço são outros pontos também, porque já que não recebe o pedido de forma coerente, é bem provável que isso também implique na demora do pedido para o seu consumidor final de pizza. E aí, talvez a falta de endereço ou falta da complementação do endereço faz prejudicar a empresa. O material que consiste em falta de ingrediente e aumento da demanda no espaço esperado, por exemplo, um espaço inadequado, faz com que a empresa possa, então, ter os seus pedidos minimizados e acabe um pouco mais rápido antes do tempo. Isso pode prejudicar o desenvolvimento da empresa, porque às vezes, por falta de ingrediente, como que você fabrica uma pizza mais saborosa? Não há possibilidade. Então, também existe uma falta de estruturação dentro da empresa, vinculada ao administrativo ali para a compra dos ingredientes e orçamentário. E para questões de máquinas, os fornos serem pequenos e não estarem funcionando corretamente, implica, né, a questão de manutenção, eles não estarem funcionando na temperatura adequada, ou essas questões pode fazer com que essa demora da entrega aí nos finais de semana ocasione ainda mais. Então, com isso é por conta da falta de investimento também e falta de manutenção preventiva de máquinas e de motos, por exemplo, você poderia estar citando aqui. Então, para o 5W2H são esses pontos apresentados, né? Para o 5W2H, que são os porquês e os motivos, que fazem com que aconteça, com que a empresa tenha a demora na entrega desse pedido. Com a elaboração desses tipos de ferramentas para a qualidade ser bem efetiva, principalmente com essa 5W2H, ela serve por quê? Através dos pontos apresentados aqui, a administração da empresa pode focar e minimizar depois de estarem focando, lutando, trabalhando para que essas coisas apresentadas aqui fiquem
mínimas, né? Ou não existam dentro da empresa e assim ela ocasiona a solução para esse desenvolvimento aqui, ó, da demora da entrega das pizzas. Então, tem-se o modo de você colocar o 5W2H aqui desta maneira, é que você tem uma situação mais visual, mais concreta, mais rápida, e você foca somente nesses itens apresentados, que realmente são as questões que desfavorecem a empresa, para buscar a melhor solução possível desta empresa em questão. Mas, pessoal, para fazer uma retratação aqui, eu quero deixar elencado novamente para vocês uma situação que é o seguinte. Aqui na espinha de peixe, existe sim alguns itens que devem ser apontados, tá? Novamente, para máquinas são fornos pequenos e carros não funcionam. Para a mão de obra, motoristas se perdem, funcionários faltam. Para o tipo, para a questão dos métodos, de como eles acontece a coisa, né? Dentro da pizzaria, a atenção é referente aos atendimentos insatisfatórios e grandes pedidos. E expedição insatisfatória também. E para a questão de materiais, é a falta de ingredientes e apenas isso, e não tem mais outra questão, tá? São apenas essa situação aqui. Quero deixar essa retratação, porque senão a questão da diagrama da Ishikawa, né, a espinha de peixe aqui, não, se houvesse falha, né, ali em cima, não teria paridade com essa questão do 5W2H aqui desenvolvido por nós. Então, só para fazer essa retratação, você faz aí a conferência com o que você colocou, né, para ver se você acertou a atividade, e caso tenha acertado, é só fazer a postagem da atividade lá no Classroom ou na plataforma que a instrutora ou o instrutor tenha solicitado para você. Bora, mão na massa e abraços, pessoal!